6, que diz assim, olha, lê comigo: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia, em primeiro lugar, a Bíblia tem gramática, por isso que o primeiro Espírito, ele está em letra maiúscula, porque está dizendo que é o Espírito Santo. O segundo Espírito que aparece no versículo, ele aparece em letra minúscula. Que Espírito é esse? É o Espírito que habita em nós. Então percebe que Paulo está dizendo o seguinte, que o Espírito, ele testifica em nós que somos filhos de Deus. Essa é a notícia. Diga para o seu irmão do lado: você é um filho, ou filha, né? Você é um filho de Deus. Aleluia! Você é um filho de Deus. E essa verdade, ela tem que estar impregnada em nós. Aleluia! A verdade que nós somos filhos de Deus, ela tem que estar marcada dentro de nós. Parece simples, parece uma verdade simples, porque nós ouvimos muito as pessoas falando: olha, fulano é um filho de Deus, ou fulana é uma filha de Deus, mas isso tem que estar impregnado em nós, sobretudo nos nossos dias de luta. Aleluia. Sou filho de Deus, Glória! sou guiado por Deus, eu tenho a presença de Deus em mim. Aleluia! Quando eu entendo que Deus é o meu Pai, sabe o que eu entendo? Que Ele está comigo e que a presença dEle está comigo. Não sei se você reparou, na hora que nós colocamos o vídeo aqui, na parte final do vídeo, onde a Paula está orando para algumas pessoas, e depois eu vou lá e filmo o irmão Carlos, junto com o Thiago, orando por um irmão que estava ali recebendo oração. Uma das frases que o irmão Carlos colocou, orando por ele, foi: Senhor, ele não é bastardo, ele é teu filho. Sabe o que é isso? Ainda que uma mãe que amamenta esqueça de um filho, Deus não se esquece de mim e de você, porque nós somos filhos de Deus. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso nessa noite. Você é filho de Deus. Não esqueça isso. Deus te abandonou? Não te abandonou. Ah, Deus está permitindo, irmão. Se Ele está permitindo, Ele sabe o que faz. Aleluia! Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pastor, mas Deus não vai me livrar porque eu sou filho? Às vezes sim, e às vezes não. Glória a Deus! Mas é teu Pai. Então é isso que o Espírito Santo, ele testifica em nós, que somos filhos de Deus. E em terceiro e último lugar, é o versículo 26. Glória a Deus, que foi o versículo que eu li, que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Repita comigo: o Espírito me ajuda nas minhas fraquezas. E aqui, irmãos, nós temos algumas formas de interpretar. E pelo menos duas formas nós podemos tentar interpretar essa frase de Paulo. Quando ele fala que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pode ser que Paulo estava se referindo àquilo que é um ponto fraco em nós. Talvez fraqueza aqui tenha a ver com aquilo que Paulo fala lá em Coríntios, na segunda carta, quando ele chega e fala para que Jesus tirasse dele um espinho. E quando Jesus pede, ou melhor, quando Paulo pede para Jesus que aquele espinho fosse tirado da carne dele, qual foi a resposta que Jesus disse para ele? A minha graça, ela te basta. Nós cantamos isso hoje. A minha graça te basta. Então, na nossa fraqueza, naquilo que é um desafio para mim, porque é interessante, irmãos, que todos nós temos uma fraqueza. Todos nós temos um ponto, ou até mais de um ponto, que é um ponto sensível na nossa vida. Existem pessoas que estão aqui me ouvindo, ou talvez ouvindo pela internet, que o seu ponto fraco é um vício. E essas pessoas têm essa dificuldade com vício, e são pessoas que elas devem fugir da aparência do mal, porque é um ponto fraco na vida dela. Até para escolher onde vai trabalhar, ela tem que tomar cuidado. Até escolher com as pessoas que ela vai conviver, ela tem que tomar cuidado. Até escolher com quem vai assistir o jogo do Brasil, tem
tem que tomar cuidado, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tem que tomar cuidado, porque é uma fraqueza. Outros não é questão de vício, são problemas relacionados à sexualidade. Daí tem que fugir, irmãos. Daí tem que fugir de conversas, tem que fugir de caronas, tem que fugir de coisas que não convêm, porque é uma fragilidade. E quem que vai direcionar? Está aqui. Quem direciona é o Espírito Santo. Posso dar um amém, querido? Amém. Outros não é questão de vício, outros não, a questão não é questão de sexualidade, outros é a vaidade, é a soberba. Então tem que tomar cuidado, porque isso leva a queda, leva a ruína. Aleluia. Geralmente quando se fala de queda, se fala de questões relacionadas à sexualidade, mas não é só isso, existem outras questões. Tem pessoas que o problema dela é com dinheiro, são pessoas que têm essa tendência, inclinação ao dinheiro, tem que fugir da aparência do mal. Então nesses momentos o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a superar essas fraquezas. Se Paulo está se referindo a fraquezas nesse sentido, significa então que o Espírito Santo é aquele que nos fortalece, irmãos, para que nós possamos fugir da aparência do mal e viver na plenitude da intimidade e da comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Se você está passando por essa fraqueza, ele vai te ajudar nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pode ser, Deus. Pode ser que seja isso. Ou pode ser, queridos, e aqui eu vou lembrar de um testemunho meu, pode ser também, aqui eu encerro, que quando Paulo fala de fraqueza, ele está falando da nossa fragilidade. Aleluia. E eu sou obrigado a lembrar de um ano, que foi o ano de 2021, que talvez foi um dos anos mais difíceis da minha vida, e desse ministério também, em que eu tive até crises. Eu fui diagnosticado com crise de ansiedade. Eu tive que ser medicado, eu tive que buscar ajuda clínica também. E eu lembro, irmãos, esse dia eu estava participando de um podcast e eu fui entrevistado e o rapaz me perguntou, foi o podcast que eu gravei lá para a África, e o entrevistador perguntou para mim, pastor, mas daí, como que você fez com a igreja? Como que você lidou isso com a igreja? Eu falei, eu contei para a igreja, e a igreja orou por mim, a igreja me acolheu assim, e foi uma bênção. E eu lembro, irmãos, de momentos que eu tive crise, foi um período, não foi um ano inteiro, foi uma fase daquele ano. E eu lembro que tive momentos que eu tive crises, e eu lembro que eu dobrava os meus joelhos para orar. Em alguns momentos eu não conseguia orar, na verdade não saía palavras, eu não sabia como conduzir a minha oração. Paulo vai dizer que quando você não consegue nem orar, aqui vai dizer que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu lembro de Ana, que se dobrou perante o Senhor lá no santuário de Siló, e a Bíblia fala que ele até pensou que ela estava embriagada, porque ela estava amargurada de espírito, os lábios moviam, mas não se ouvia a voz dela. Naquele momento o Espírito Santo estava intercedendo por ela. Eu lembro de momentos que eu dobrei os meus joelhos e eu senti, irmãos, que eu começava a orar, e daqui a pouco o ambiente onde eu estava era cheio pela presença do Espírito Santo, e ele me renovava, e ele me colocava de pé. Hoje talvez você está aqui só pela graça, talvez você está na fase difícil, o Espírito Santo, levanta a tua mão, ele vai te abraçar nessa noite, ele vai interceder por você, e haverá cura, restauração e libertação para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Dê para ele a glória mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então são momentos que eu não sei nem como orar, são momentos que eu não sei nem como pedir, e são momentos que o Espírito Santo ele vem, Aleluia. ele nos envolve Glória a Deus. e ele intercede por nós. Aleluia. Paulo, quando fala acerca do Espírito Santo, pelo menos aqui em Romanos 8, ele está falando que o Espírito Santo é aquele que está conosco. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que quando ele encerra esse capítulo de número 8,
Eu vou encerrar lendo para você o versículo 31. Coloca para mim, por gentileza, o versículo 31 a seguir. Paulo encerra com um cântico. Sabia que é uma música que ele vai falar agora? Versículo 31 de Romanos 8, ele fala o seguinte: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Vamos ler juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos de novo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos